Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Journeycast. No terceiro episódio, hoje nós vamos conversar com o pastor Renato de Paula, nosso companheiro de jornada tem alguns anos já. O pastor, ele atua não só como professor aqui no Colégio Journey, mas também atua na parte da capelania, é pai de aluna, foi pai de uma ex-aluna que hoje está na universidade, ou seja, tem uma longa trajetória conosco. Primeiramente, obrigado, pastor, por aceitar o desafio e conversar. Algumas pessoas têm vergonha da câmera ou aquela coisa toda. Eu acho que não é um desafio para o senhor, mas eu queria que o senhor começasse trazendo para a gente um pouquinho da sua trajetória, da sua experiência, do seu papel na sua igreja, e depois a gente caminha para a área da educação. Legal. É bom estar aqui com vocês, da gente bater esse papo que é importante para a gente alinhar um pouquinho visão e entendimento daquilo que é a educação por princípios e a relação que a igreja e a família têm. Eu sou pastor a vida inteira, né? Esse ano fez 28 anos de ministério pastoral. E em determinado momento da vida eu entendi que queria fazer outra coisa e ter uma outra... sair do gueto um pouquinho. Sim. E aí foi quando eu fui fazer... já tinha me formado em teologia, fui fazer filosofia... E aí depois fiz algumas pós-graduações e por fim o mestrado. E o mestrado ele foi mesmo impulsionado pela experiência que eu tive na abordagem de educação por princípio na área educacional. Isso se deu porque quando Natália, a minha filha mais velha, eu sou casado com a Juliana, 28 anos, e tenho duas filhas, né, a Natália e a Milena. Natália, quando a gente foi procurar a escola, e eu tinha essa preocupação, né? Que escola a Natália vai estudar, que tenha princípios parecidos com aquilo que a gente entende em casa. E aí, quando eu descobri a educação por princípio e depois tive a oportunidade de começar a trabalhar, foi uma mudança de chave mesmo na cabeça, né? E levando isso até para a vida ministerial. Sim. Então acho que esse é o panorama mais ou menos de como que eu vim parar dentro da educação. E antes de entender isso e até trabalhar com educação, o senhor não tinha trabalhado em sala de aula, a não ser na parte ministerial da própria igreja, seja algum curso, alguma coisa da própria igreja. Não. E aí a experiência de conhecer a realidade de sala de aula, sim, o chão de fábrica ali, os alunos, aquela coisa maluca. Eu fiquei de 2012 até 2022, eu fiquei em sala de aula com o 6º ao 9º ano e no ensino médio também, mas tinha ainda participação no no Fundamental 2 com a aula de formação cristã. Sim. Foi uma experiência enriquecedora, bom demais esse contato com as crianças, mas chega um determinado momento que os cabelos brancos falam um pouquinho mais, e aí me dediquei mais, e agora só mais no ensino médio. Mas tinha essa experiência de sala de aula, de falar, de estar na igreja, enfim, sempre tive envolvido na área de educação, de formação de liderança, mas escola foi essa experiência que tive na educação, né? E aí começou a ter o entendimento do outro lado da moeda, que é enxergar o dilema das crianças longe dos pais e aquilo que provavelmente passava na sua cabeça com relação aos problemas que os pais levavam na igreja sobre os filhos. E aí você tem os dois lados, né? Ô Bruno, vou te falar que talvez o que me chamou mais atenção, ou que me trouxe mesmo uma realidade, de que a gente sabe, teoricamente, do peso do professor na vida do aluno. Sim. Que depois que a gente fecha a porta, os alunos estão ali, e de como que eles nos olham e dessa relação de influência grande que se tem. Sim. Isso a gente sabe, todo mundo sabe. Mas quando você vive essa experiência, você percebe de uma forma muito clara, né, esse poder, e poder no sentido de autoridade, de que você tem condição de direcionar a cabeça da criança, como que isso
na sala de aula é poderoso, é forte, né? Isso me trouxe um novo olhar para a área da educação, desse poder de influência. A gente já conversa sempre, e eu sei que em outros episódios foi tratado disso, de que a educação não é neutra, então de como que cada um de nós, pais, tem que ficar atento a essa realidade da sala de aula. Né? E é o que o professor traz, a filosofia que o professor tem de vida, aquilo que ele traz por fora, né? Sim. Não só acadêmico, né? Não é só aquilo que ele fala. Ninguém fala a partir do nada, né? Sim. Ninguém ensina. Eu tenho tido algumas experiências hoje de dar aulas em curso superior de ciências da religião. E o desafio da ciência da religião é pegar esse professor e ensinar a cidadania, que é o que a BNCC propõe, em cada matriz, de fazer com que as religiões se conversem, né, e que você extraia de cada uma delas valores e princípios que são em comum para a vida em sociedade, para a vida cidadã. Agora, você tem um professor de várias matrizes, como é que esse cara se descola? E o que ele vai enaltecer? Aquela experiência vivida, o que ele crê, a filosofia dele. E aí, como que é difícil, né? É o desafio. Isso eu estou falando de uma área da religião, né? Do ensino religioso. Sim. Mas você pega o professor de história, no meu caso, que é professor de filosofia, amigão, né? Você tem ideologias que você vai querer, se você desejar, quiser. Então, essa importância, talvez, que os pais precisam sempre olhar quando escolhem que visão você quer ter para o teu filho, né? O que você quer preparar na mente dele. Quem é que está ali 50 minutos com a porta trancada falando com o seu filho, né? E me parece que nesse contexto é mais fácil trabalhar. Quando eu digo mais fácil, não é que é mais fácil de fato, mas é um caminho mais viável trabalhar os próprios alunos e o corpo docente, toda a estrutura escolar, do que a cabeça dos pais. Os pais têm uma dificuldade maior de entender isso, né? Eu falo por mim, né? Eu tenho 51 anos já. Eu fui criado numa outra realidade escolar, né? Com um ensino mais tecnicista, né? Um olhar muito voltado principalmente para o vestibular, para fazer prova do vestibular, né? Me lembro do meu ensino médio, era pancada para preparação do vestibular. Sim. Hoje mudou muito, né? Hoje as concorrências dos vestibulares, salvo talvez alguns cursos como medicina, até psicologia hoje na federal, né? Sim. Mas hoje você tem uma facilidade maior de entrar em universidades, né? Você tem um caminho muito mais... E aí entra a pergunta, né? O que é prioridade para o pai? Sim. O que o pai quer na hora de formar? E aí quando o senhor percebeu isso em sala, isso nós sabemos pela caminhada que o senhor levou um pouco da forma de se trabalhar em sala para dentro da sua igreja, né? Como é que foi essa experiência? Porque quando eu aprendi os princípios de governo, os 7 princípios de governo, entendi essa ideia de governo, quando a Bíblia fala lá, né, que façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, dominai sobre os peixes do mar. Essa palavra domínio, que é a ideia de governo, de influência, e de que Deus nos colocou no mundo e nos escolheu para ser luz desse mundo, o chamado que Deus deu para Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela e seja bênção para todas as famílias da terra, e de que aqui na escola agora tem lá o versículo lá de Efésios, né, que somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Ele preparou de antemão para que a gente ande nela. Deus nos colocou no mundo para que a gente possa exercer influência e andar conforme o propósito dele. Então, dominar na educação, nos negócios, na indústria, em cada área. E que esses princípios de governo se aplicam não só à educação. Eu trouxe isso para a igreja. A gente, por exemplo, a nossa igreja hoje, ela tem uma parceria aqui com o Journey de ser, eu não gosto muito dessa palavra, mas facilita o entendimento, que é de cobertura espiritual, desse vínculo de oração. A gente tem lá na igreja as irmãs que oram pelas turmas, sabe os nomes das turmas, do aluno por aluno. Teve uma irmã que ano passado decorou os nomes dos alunos inteiros de uma turma específica que ela orava. Então assim, a gente tem. E eu trouxe isso também. Aqui, esse ano é o ano da mordomia.
lá na igreja também a gente está tratando o ano da mordomia com alguns assuntos pertinentes, como família, negócios, enfim. Eu tenho também trabalhado em algumas coisas de capelania empresarial. Então tenho tido a oportunidade de dar cursos e dar palestras em algumas empresas. Algumas grandes empresas, hoje outras menores. E o que eu tenho levado? Os 7 princípios de governo. E os caras sabem, alguns sabem que eu sou pastor, outros sabem que eu sou teólogo, não sei o quê, mas eu nunca fiz, sou pastor, enfim, não vou fazer proselitismo, mas usar o que é o princípio de soberania, o que é o princípio de autogoverno, o que é o princípio de aliança, como que isso se relaciona na vida corporativa e tem sido... E como funciona, né? Não! Alguns empresários, teve um CEO que falou, cara... Ele achou que eu era o máximo, entendeu? Eu deixei ele achar que eu era o máximo. É coisa que Paulo falou, que Jesus disse, Moisés já falou. Eu deixei ele achar que eu era bom, mas coisa básica que a gente aprende na igreja. Sim. E que está vinculado à empresa. Então, os princípios de governo que a gente tenta inculcar na cabeça dos meninos aqui são vistos, né? Aqui a gente tem uma matéria que chama Projeto de Vida. Sim. Que eu leciono aqui no ensino médio, e com os meninos do 2º ano eu trabalho isso, né? Trabalho princípios de administração e liderança. Por exemplo, a gente estudou bimestre passado Neemias, né? Já estudei com eles Torre de Babel, pegando os princípios e trazendo, alinhando planejamento, preparando-os para a vida de liderança, porque o que a gente espera deles é isso, né? Serem líderes, né? E aí eu vejo que os próprios princípios de governo, que é a base da nossa metodologia, faz com que a gente consiga desenvolver neles, e naturalmente eles levam para a família aquela percepção nova acerca do mundo que eles estão inseridos. Então, eu acho que aí nós entramos naquilo que nós trouxemos no episódio anterior, que é a aliança entre a igreja, família e a própria escola. Se falarmos a mesma língua, se todo o conjunto que está envolto na vida daquele aluno falar a mesma língua, e aí entra essa coisa, né, do tipo, qual é o nível de envolvimento que essa família tem com a escola nessa área, não só na acadêmica, cobrar nota, que é importante, mas não focar somente na questão da nota, o desenvolvimento pedagógico, mas o desenvolvimento socioemocional, o desenvolvimento espiritual, filosófico, e aí a igreja dentro do projeto ajuda em áreas que às vezes a escola naturalmente não poderia chegar. Aí entra o trabalho da capelania, né? Aí o senhor se dedicou ao mestrado, trabalhou essa coisa da capelania, e pelo que eu conheço do seu trabalho, nessa área do mestrado, é um trabalho muito peculiar, muito específico, e que poderia até ser referência nisso, né? Quer contar um pouquinho pra gente de como foi? Sim, só pegando um gancho do que você falou, a gente vai compreender biblicamente que tem 2 instituições importantes, e eu já vou linkar com a capelania. São 2 instituições importantes ou principais na formação da criança, na educação, que é a família, que inculca na cabeça do teu filho, andando pelo caminho e tudo mais, e a igreja, né, que é esse corpo, que é uma comunidade. Deus nos criou para viver em comunidade, né? Ele próprio é um ser comunitário, nós somos seres sociais, temos habilidades únicas, que é o nosso princípio de individualidade, mas que elas não são... eu não tenho todas, eu preciso do outro, então que é o princípio de aliança. A igreja é esse outro lugar. E essas 2 instituições conferem à escola autoridade, né, para educar. Nesse sentido que eu estava dizendo antes, que fecha a porta, o professor está ali. E eu preciso sempre ter em mente que essas 3 instituições precisam trabalhar juntas, falando as mesmas coisas, né? O que eu falo em casa, o que é falado na igreja, e a escola corrobora também. Nós vamos ensinar? Vamos, a gente vai ler. Vou usar aqui da minha matéria, por exemplo, chega um determinado momento, não se escandalizem, pais, mas a gente lê Manifesto Comunista. Com que ideia? Entender o que se diz ali, e é interessante a leitura que eles fazem. Nossa, o que é isso? Eles mesmos... Naturalmente já... É só ler, né? É só ler. Sim. É só ler. Então
mostrando a cosmovisão que a gente tem. Então elas precisam trabalhar juntas. E um lado prático disso, vou dizer da minha família, das minhas filhas. Qual é o círculo de amizade delas? Igreja? Sim. E qual é um outro grupo que tem bastante influência nelas? Escola. Na escola, a maioria dos amigos que estão envoltos são meninos e meninas que frequentam igrejas também. Então, qual é o caminhar? Vou na igreja de fulano de tal. Acaba que hoje as minhas filhas, a mais velha que já são da escola, as amizades dela, que construiu nesse período aqui, continuam ainda. Ela está na faculdade, tem outro grupo lá, mas assim, as principais ainda são desse vínculo. Acho que as suas filhas também, esses vínculos que se dão de igreja, e aí essa é a importância, né? E aí é o cuidado que a gente tem de onde a gente coloca a cabecinha do nosso filho, né? Porque a gente dá plano de saúde, dá seguro de vida, seguro do carro, mas não segura a mente e o coração do filho, né? Sim. A gente não protege. Então acaba que a educação, por princípio, ajuda nesse sentido. Eu acho que a sua fala é muito importante, antes sem querer cortar a sua linha de raciocínio, porque é o seguinte, tem muita fala dos pais em relação eu não quero esse ambiente do ensino médio porque eu não quero colocá-los numa bolha. Não é uma bolha, pelo contrário, você está sendo intencional ao direcioná-lo para que quando ele sair da dita bolha, ele não só tenha solidificado a base a gente põe bolha no carro, né? Protege com seguro, porque eu não quero ter. E uma vez cooptada a mente do menino, porque assim, se a gente não colocar, outros vão colocar. Sim. Se a gente não. Essa é a grande verdade. Se a gente não fizer o papel paterno de educação, outros vão fazer. E Deus deu a nós, os nossos filhos, como herança. E esse é o cuidado sempre que tem que ter, né, de onde que eu estou colocando, o que eu estou escolhendo, né? E o que acontece às vezes é que a gente joga os nossos filhos para ambientes que não, para companhias que não são legais. A gente empurra às vezes, né? E esse é o cuidado que você tem que ter. E aí essa ideia da capelania, né? Sim. Porque esse foi um assunto que me interessou. Essa ideia de família, escola e igreja foi uma coisa que me interessou. Eu comecei a estudar um pouco sobre isso. Um livro que me chamou muita atenção, um livro do Paul Gerry que chama Discipulado. Como é que é? Chamou atenção, esqueci o nome do livro. Um livro dele sobre discipulado, que ele trata dessa relação de igreja, família e escola, né? Que ele coloca assim, né, de que a gente tem que criar os nossos filhos e discipulá-los para as nações, e que as nações podem ser discipuladas através da educação e das áreas de influência. E aí isso me chamou a atenção, e esse é um tema, capelania escolar, que não é muito estudado. Na minha época que eu fui fazer o mestrado, quase livros nenhum sobre isso. Você tem muita coisa sobre capelania hospitalar, capelania militar, né, no militarismo, mas em relação à capelania escolar você tem poucas coisas. Então qual foi a ideia mesmo, né, de tentar sistematizar e trazer algumas diretrizes para a implementação da capelania na escola confessional, né, pensando um dos documentos que eu achei a respeito da Mackenzie, que conta a história da Mackenzie, que começou com um projeto evangelístico, chegou um determinado momento que eles perceberam que eles se perderam um pouquinho, e eles criaram o que eles chamam de chancelaria, que é como uma capelania, que é a ideia dessa chancelaria ser um ambiente como uma guardiã da visão da Mackenzie. Sim. Então, na contratação dos professores, no fazer negócios. Então, da capelania não ser só um braço espiritual de fazer culto, fazer oração no início da aula, tudo mais. Sim. Mas como alguém que ajuda, um ambiente que ajuda a guardar e a proteger a visão que a própria escola tem da vida espiritual e não permitir, porque você sabe que essa ideia do humanismo e do todo o secularismo, ele bate a porta o tempo todo. Em todas as matérias e tudo. E aí é o desafio nosso na contratação e preparação de professores, sim. De fazer o quê? De mindset, né? Dessa mudança de mente,
de entender como é que eu entro na sala de aula. Então é todo um trabalho, e aí a capelania, no meu olhar, né, que eu quis trazer nesse sentido, né, de que seja não só um ambiente do sagrado na escola, Sim. mas que seja um ambiente de preservação, de cuidado, de proteção, um ambiente profético, né, de manter o caminho está errado, esse é o caminho, vamos consertar, o que Deus tem de palavra para a instituição, para a vida da escola. E pela experiência do projeto que o senhor desenvolveu, o senhor sente que a gente percebe, tanto das famílias, no caso da sua igreja, ou da tua experiência com a faculdade que o senhor está trabalhando agora, com o ensino superior, ou até mesmo com a gente, é um caminho pleno, as pessoas entendem, dão espaço, a capelania precisa ainda conquistar um espaço no entendimento das próprias famílias, a importância do que ela tem. Você sabe que assim, sempre foi um desafio grande, né? E qual era o olhar? Porque assim, a gente foi criado num mundo dualista, né? Sim. O espiritual e o profano, o material, o secular e o espiritual, né? Separando, fazendo essa cisão, né? Na vida, no trabalho, nas relações. A gente tem trabalhado por muito tempo trazer que nós somos um ser só. Sim. Então não tem essa história, né, de que aqui na igreja eu preciso me comportar de tal jeito. Lá no trabalho, né, eu posso fazer, mentir, contar, não tem problema, porque é outra realidade. Então entender que nós somos um ser só com todos os desafios. Mas, por incrível que pareça, todo esse movimento que a gente tem hoje no mundo de uma tentativa de humanização das empresas, de um olhar mais empático, né, de criar um ambiente melhor no trabalho, as próprias empresas hoje já têm o ambiente da esperança, o lugar da espiritualidade. Hoje está em alta essa ideia até da capelania empresarial, porque entender o lado espiritual do funcionário, porque se ele não está bem, ele não produz. Então é muito mais uma ajuda emocional, mas também com a ideia do sagrado, de levar as coisas, né, para Deus, que tem oportunidades que estão aparecendo. Mas ainda assim percebe muito essa ideia da capelania como um ambiente assim. O que o capelão faz? Ele ora antes da aula, quando tem culto, dia das mães, dia dos pais, não sei o que, ele organiza, que são coisas importantes. Sim, mas não se resume a isso, né? É mais essa vida mesmo do entendimento, da visão e da compreensão de que nós somos um ser e de que esse momento que esses meninos estão aqui aprendendo a vida, estão sendo educados, formados no modo de pensar, para que sejam agentes de influência, né, nas áreas que exercerão para frente, né? Sim. E eu percebo assim que em alguns casos a própria capelania, ou às vezes falando não só da capelania, mas a própria escola, a orientação educacional, aquela coisa toda, acaba entrando em áreas que a família ou não percebeu, ou não consegue atuar, ou não sabe o que fazer. E aí vem a orientação, e em muitos casos, no nosso caso, no nosso colégio, entra a própria capelania. Você percebe uma desorientação das famílias em não saber lidar com o próprio filho, que é a responsabilidade primária. Sim. Isso se deve talvez um erro no entendimento da educação da igreja, ou esse desvínculo, essa desconexão, como o senhor falou, de ser uma pessoa na igreja, uma pessoa em casa, uma pessoa no trabalho. Eu não sei, o primeiro passo talvez seria o quê? Retomar a responsabilidade da educação, como diz o próprio Paul Gerry. Bruno, talvez seja isso mesmo, né? A gente está cheio de distração, né? Sim. O mundo está muito distraído, a gente está muito distraído, né? Tem muita informação muito rápida. Se as informações são rápidas para nós, para esses meninos, as coisas acontecem muito rápidas, né? E é uma sensação de insatisfação muito grande. Sim. Eu sempre estou atrás de alguma coisa, né, que eu perdi, né? Fica entediado rápido, né? Tem um pessoal que estuda, eu não vou saber falar, chama FOMO, eu não vou saber falar em inglês.
o termo, mas a ideia de que é a síndrome do imediatismo, é a síndrome de que eu perdi. É aquela coisa que eu preciso estar aqui porque aconteceu tal coisa na internet agora e eu não vi. Como que eu posso estar fora daquela realidade? Passou e eu não vi. Então você fica naquela ansiedade de que sempre precisa estar, e aí por isso não se desliga. E não se desliga, não tem rendimento acadêmico, não tem habilidade emocional, não sabe lidar com frustração, com não. E essas demandas vão chegando muito, né, pra gente, de conversa com esses meninos, e o que a gente percebe às vezes é um completo jogado na ansiedade, jogado na preocupação, na angústia, né, de que aqui não tá bom, eu preciso de outra coisa, mas o outro lugar também não tá bom, e isso tem gerado um desconforto grande na vida das crianças, né, e dos pais, de todo mundo, da família, né? A família é um resgate que precisa ser feito, importante pra gente. Por isso que a gente acaba voltando àquela máxima que parece repetitiva, mas a gente já é o terceiro episódio em que nós acabamos caminhando e retornando para algo que pai, sejam intencionais, né? Sejam intencionais na escolha do ambiente que seu filho está, porque querendo ou não, ele vai estar sujeito a tudo isso. Ele vai estar sujeito ao humanismo, vai estar sujeito à doutrinação, a qualquer visão, cosmovisão que não seja cristã, qualquer situação em que você ganha o coração do aluno, você acaba tocando mais ele do que o próprio pai. Sim. Então é um ambiente bem conturbado. Né? Tem uma pesquisa, tem um livro que não é da educação do princípio, mas chama Pense Laranja. E nesse livro o autor ele coloca, esse é um movimento também de educação para a igreja, né? Sim. Educação bíblica de ministério infantil. E ele tem um determinado momento que ele coloca uma pesquisa americana que ele diz que 70% dos meninos, tão logo entram no ensino médio, 70% abandonam a fé. Essa é uma pesquisa americana, dos Estados Unidos, né? Mostra isso. Você pode falar assim, isso não vai acontecer. Ok. Mas eu me preocupo. Está disposto a pagar o preço? Né? De apostar um projeto inteiro de vida. Porque assim, ser pai é muito difícil, né, Bruno? Sim. Criar da comida não, né? Mas ser pai é difícil, pô. O negócio de sentar, de conversar, você também teve 2 meninas, né, de brincar de boneca, né, sábado quer descansar e quer brincar, quer ir pro parquinho, quer andar de bike, quer não sei o que, né? E depois chega na outra fase agora, né, as minhas e as suas também, aí leva vir no Uber né, de noite. E cara, você vai fazer o quê, né? Você tem que fazer, vou buscar, vou levar, é sempre muito cansativo isso, né? São fases da vida da gente. Então a gente precisa assumir essa responsabilidade como pai em todos os sentidos, né? Sim. De levar, de buscar, de não sei o quê, mas também de educar e de preservar e de cuidar, né? A gente toma cuidado às vezes com os nossos filhos andando de Uber, né? Eu tenho medo, não sei o quê. E a gente não está preocupado, né? Com quem eles estão conversando, quem são os professores, a escola que eu estou levando lá, quem é que está educando, né? Quais os valores. A gente não faz essa pergunta, a gente pergunta quanto custa, né? Sim. Quanto custa? Custa. Não está ótimo, cabe no meu orçamento. É aquela coisa, né? Só desculpa, não é à toa que o de graça, que é do Estado, tem uma briga enorme pela escola sem partido, né? Que é essa discussão toda de que não pode doutrinar, que não sei o que, tudo mais. É sem custo, mas ninguém quer pagar esse preço, né? E assim, eu fico pensando, escola sem partido, sem doutrinação, mas como tirar a figura humana, professor, para que ele não doutrine? Sim. Isso é impossível. Sim. Pode não doutrinar na sala de aula, né? Mas tem um corredor, né, Bruno? Tem o corredor, tem a internet, tem o WhatsApp, tem o Instagram. A molecada, os meninos tiram foto da gente o tempo todo, né? E aí te segue na internet, e aquilo que você tá postando lá, né? E aí ele começa a achar aquilo legal, né? Nós fomos alunos, né? Sim, com certeza. Você sabe, a gente sabe como é que funciona esse negócio do olhar para o professor, né? E o professor cristão, de fato, quando eu falo professor cristão, de fato, aquele que vive, o que prega, né? O maior desafio é você estar em sala falando de algo que o aluno sabe que faz sentido. Sim. Porque ele olhar para você e falar assim, cara, você não vive o que você está falando. Quem é você, né? Esses dias, Bruno, eu preguei lá na igreja, né? Falando sobre Jesus.
E dizendo que Jesus, no cenário dele da época, ele era mais uma voz, né? Você tinha ali fariseus, saduceus, herodianos, mas você tinha também todo o panteão romano, com todos os deuses, né? A gente já vinha de um período de helenismo, de cultura grega, você tem ali epicureus, estoicos, neoplatônicos, você tem uma série de gente que está dando resposta para as perguntas alheias. Para as perguntas delas. Jesus aparece. Ele atrai um montão de gente porque ele curava. Mas no final do tempo dele lá de ensino, a palavra das pessoas era assim: ele ensina como quem tem autoridade. Qual é a diferença de Jesus para todos os outros que chamava mais atenção? Porque aquilo que ele diz, ele cumpre. E esse é o nosso desafio como escola, né? Sim. A gente tem conversado sobre isso. Esse é o nosso desafio. De ser, de falar, pregar, viver as coisas em comum acordo. Erra, pô, todo mundo erra. Mas não é o compromisso com esse erro, né? É o compromisso do acerto. Eu estava falando agora há pouco sobre esse negócio dos 70%, né? Dizendo assim, esse mesmo livro ele fala assim, né? Que tão logo eles chegam no ensino médio, eles param de ouvir os pais e começam a ouvir outras vozes. Eu pensei assim, né, com as minhas filhas. Eu pensei assim, ok, elas vão parar de ouvir minha voz, mas eu posso orientá-las a outras vozes, né? Eu posso direcionar quais vozes elas vão estar expostas, né? Então, qual é a líder que vai ter lá na igreja, que vai estar falando com ela, que igreja, que líder que é, quem é que vai estar falando, quem que está escutando, né? Se ela não vai ouvir a voz, que eu seja intencional no direcionamento das outras, né? Porque eu não vou largar, não vai ver, vai que escute qualquer coisa. O importante é estar na igreja. Será? Qual é a liderança? É isso que eu estou dizendo. O importante é estar numa escola. Eu ouço muito dos mais novos agora que usam essa artimanha contra nós mesmos, né? A turma do 7º ano estava no recreio ali no momento que eles estavam lendo, né? E aí eu perguntei para eles o que eles estavam lendo, mas a minha pergunta foi de propósito, foi intencional, para provocar, né? Professor, é isso, é aquilo, não sei o que, um monte de coisa. Daí eu perguntei, legal, vocês compartilham a leitura de vocês com os pais, etc? Professor, minha mãe fala que o importante é ler. Quer dizer, nós colocamos importância em coisas muito superficiais e não pensamos no como, não somos intencionais. É importante ler o quê? É importante estar na escola. Passa o dia inteiro na escola, mas qual é o professor? Qual é a filosofia? Eu vi acho que alguns de vocês devem conhecer o John Maxwell, e é um cara que escreve sobre liderança e tudo mais. Eu vi uma palestra dele, ele estava dizendo o seguinte, né, de que saiu agora os 25 livros mais importantes para se ter sucesso. Aí ele falou que dos 25 livros ele leu 20 quando ele era adolescente, que o pai dele botava na mão dele: você vai ler esse livro aqui. E pagava, ele falou, os pais hoje pagam por tarefa, né? Lavei a louça, fiz isso. Meu pai pagava por livro lido, que ele mandava e que eu tinha que falar sobre. Eu tenho um amigo lá em Florianópolis também, que o filho dele hoje é capitão, é major já, o cara é novo, conheci pequeno, do exército. E ele botava livro na mão do menino: você vai ler, porque você com 17, 18 anos, você já não vai ser mais minha responsabilidade, você já vai estar... E foi, né, porque ele passou lá na mão, foi embora e literalmente. O moleque tinha que fazer resumo do texto, mas eu não falhei, mas pensando na questão da intencionalidade, né, da gente olhar o que o filho está vendo, o que está lendo, né, e a escola é esse ambiente também, né, de preparo, né, de ensino, né, e aí às vezes tem uma falácia, né, de que porque a gente valoriza isso, não se dá atenção à matemática, à história, ao português. Isso é uma falácia, né? A gente tem resultados bons aqui na escola. Sim, é verdade. Esse dia eu estava falando com a Juliana, a escola aqui, o ano passado, né, ficou em segundo lugar na Olimpíada de Matemática. Sim. Contra quem? Perdemos para quem que foi? Para o colégio? Perdeu o Colégio da Polícia. Colégio da Polícia. Agora, tem outros... Ganhou de outros. Sim, agora tem outros grandes colégios aqui que perderam, né? Sim. Então, assim, se busca a educação integral, de cuidar, espiritual e tudo mais, mas tá aprendendo, né? Tá aprendendo também a fazer conta e enfim. E nesse cenário, assim, qual é
Claro, guardando aí a questão ética e profissional da função capelania, o que o senhor sente em comum dos problemas que chegam a você em relação à escola, seja por parte da família ou do aluno, assim? Você percebe um dilema comum, assim, ou que não seja comum, mas um mais forte, que está mais evidente, seja a questão do relacionamento na família, seja o direcionamento vocacional do aluno, eu não sei. Qual é o maior dilema que o senhor percebe? É casa, né? Casa. Família. Essa é uma outra coisa também que esse envolvimento na escola me abriu os olhos, né? Me fez perceber. É outra coisa que a gente sabe, por tese, mas que eu vejo no bate-papo, né? De como que a relação familiar, principalmente pai e mãe, interfere profundamente na vida deles, né, que ficam ansiosos, preocupados, e aí não rende, né, como que eles absorvem, não entendem às vezes, né, às vezes nem é tão sério, mas... Mas o senhor percebe que essa relação dos pais com eles ou entre os pais e eles percebem? Acho que é eles que percebem mais o ambiente da casa, né? Essa questão financeira, brigas e etc. Às vezes o medo, né? Esse é um medo muito grande de perder, de não ter, de que uma necessidade grande de atenção, né? Assim, de querer estar próximo, de ter tempo, né? É isso que eu estava falando, assim, ser pai dá trabalho, né? Sim. De sentar para assistir algum filme, alguma coisa. A gente chega cansado do dia e tudo mais, né? Eu tenho brincado muito com os meninos aqui da escola, aí, dos meninos que eu digo, professores mais novos, né? Eu brinco com eles. Falei, cara, vocês não vão ter filho, não? Eu falei, cara, tenha filho logo, hein? Você pode ter filho lá com 30 e tanto e tudo mais, tu não vai ter fôlego, cara, pra correr atrás. 40 anos, a mulher quer correr, tu não tá com fôlego. Tem que ser novo. Brincando com eles, né? É óbvio que cada um tem as suas demandas da vida. Mas assim, é claro isso, né? Você vê que você fica mais velho e você perde um pouquinho do fôlego. Mas os meninos requerem muito esse momento. E aí eles trazem esses dilemas pra dentro da sala, pra dentro do colégio. Traz. E aí, às vezes, explica algumas coisas que é inexplicável para as famílias, né? Meu filho sempre foi bom na matéria tal. Ou meu filho sempre fez isso. Meu filho fazia aquilo. Ele tinha ou não tinha. De repente, mudou. Será que mudou? Será que não é o ambiente? Será que não é isso que o senhor está falando? São sensíveis, né? Sim. E na fase da adolescência, agora esse primeiro, segundo, terceiro ano aí, né? É interessante que você conversa com os meninos do terceiro ano, por exemplo, que estão chegando agora à fase de vestibular. Sim. O medo deles não era passar no vestibular. É decepcionar? Não, ia ser pobre, né? Assim, como é que eu vou ser pobre, que eu não vou passar, como é que eu vou fazer? O dilema da vida deles é, será que eu vou ser... Pobre. Pobre no sentido, será que eu vou conseguir trabalho? Será que eu vou ter condição? Será que eu vou conseguir isto, aquilo outro, né? Sim. Essa angústia do que você quando crescer, né? Mas aí não mostra isso pra mim assusta, porque mostra qual o nível de prioridade colocado na vida dele, né? Talvez, Cara, você precisa ter sucesso, e sucesso representa grana. Dinheiro, Quer dizer, família, esposa, o marido, sei lá, uma estrutura familiar, isso não é sucesso? É o mundo que a gente vive hoje, né? De outros não querem ter filhos, né? Prioridades, né? Não querem ter filhos, eu quero primeiro ter aquilo outro. São coisas que precisam ser sempre reavaliadas, né? Sim. Mas é isso, né? De essas angústias. Como é que eu vou trabalhar? No que eu vou trabalhar? A gente hoje, antigamente, né? Na minha época lá atrás, se você é advogado, engenheiro, médico, dentista, tudo mais, e hoje? Você tem uma gama de profissões, né? E isso gera preocupação, e muito novos, né? 17 anos, tendo que resolver o que vão ser pro resto da vida. E o resto da vida é muito tempo, né? É muito tempo, né? E, querendo ou não, numa geração que está com a sua imaturidade procrastinada, né? Sim. Eles estão chegando com 16, 17, 18, época do vestibular, mais imaturos do que a geração dos pais foi, ou do que... E com muita informação, né? E com excesso de informação. E o processamento de tudo isso. De entender quem é, né? Quem são, né? São lançados nesse mundo aí com... A gente tá falando aqui sobre intencionalidade, né? Da escola.
ninguém tá brincando, Bruno. Ninguém tá brincando de dar direção. Você vê aí, a gente teve agora o caso das Olimpíadas. Ninguém faz isso sem querer. Não foi. Né? A gente fala daquela história lá da dissonância cognitiva, né? Você dá uma pancada, todo mundo fica assustado, mas você estava lá atrás, você deu um passão, aí se recua, desculpa, não foi, mas você ganhou espaço, né? Então não tem ponto sem nó, né? Então é o tempo todo sendo a formação de narrativas. Normalizado certas coisas que não antes não era. Naturalizado. Eu tive, agora você falou esse negócio aí, eu me lembrei, né? Uns anos atrás, numa turma de 7º ano, eu estava dando aula de formação cristã, e aí não sei o que estava comentando lá sobre mídias, estava falando sobre mídias, o tema era sobre isso, mídias, como que elas influenciam, mas aí um menino virou e falou assim: você sabe que aquelas horas que a gente está assistindo um filme, que o pai aparece ou a mãe aparece sempre na hora errada, né? É assim? O clássico. Né? Você tá assistindo de canal, é o beijo, é o quê, né? Acontece isso sempre, né? E aí eu tava lá assistindo e apareceu um beijo homoafetivo. E aí a minha mãe entrou. Aí eu falei: tá bom, mãe, desculpa, não era isso não, foi só agora, então eu desliguei. Aí o que veio depois? A fala dele foi assim: professor, eu desliguei, minha mãe brigou, mas pra mim aquilo é normal. Por quê? Se naturalizou a situação, essas coisas se naturalizaram, as pessoas acham que tá tudo normal e a molecada acha normal, né? É aquilo que eu tô dizendo lá da dissonância, né? Que você faz uma coisa que gera escândalo e depois aí você pede desculpa, mas você ganhou um passo. Hoje você não tem nenhuma novela, nenhum seriado, nenhum filme, nenhuma propaganda que não tenha uma pauta nesse sentido influenciando. E as pessoas olham e tá tudo bem, né? Tá tudo bem, né? A vida tá aí, mas assim, como que isso vai entrando na mente, formando... E aí a forma de se trabalhar, de se ensinar, de se apresentar dilemas, independente de qual seja o dilema, acaba se tornando o problema e não o dilema em si, porque agora ele chama mais atenção o fato da mãe estar ali do que do fato de aparecer o que apareceu na série. Sim. Ele naturalizou, ele acha normal. E o que não é normal é a posição da mãe. E aí opta por não mostrar mais a mãe. É um desafio. O que eu tava te falando, volto a dizer, né? Educar é difícil demais. E tá sendo cada vez mais difícil, né? Assim, difícil não digo, desafiador. Agora, se a gente assume uma postura bíblica em que sentido? Ensina teu filho no caminho, ao levantar, eu lá em casa, eu sempre fiz muito disso, né? As meninas, sempre, quando eu começo a comer as coisas assim, já vem agora criar como é que elas falam? Um discurso, alguma coisa em cima disso aqui, né? Mas assim, é uma oportunidade que tem de pontuar, né? E é isso que a gente precisa também, né? De pontuar o que a gente acredita, no que a gente faz. Eu pontuei isso aqui. Não descanso de falar. Isso, né? Andando pelo caminho, ao levantar, tá aqui. Tá aqui de novo. Então a gente precisa estar preparando, né? Esses meninos e meninas, preparando-os emocionalmente, mas também intelectualmente, com argumentos para que não cedam ou certo. Que não sejam envolvidos, que aprendam a fazer perguntas. Sim. E que a gente também, como pai, busque ferramentas e da gente se instrumentalizar para que a gente consiga dizer o que a gente pensa com argumentos. Não só dizer assim, porque Deus quis, né? Porque Deus quis. Não, a Bíblia diz assim, né? E desse jeito que a gente acredita, por conta disso, no contexto é assim. E aí penso que a escola tem essa colaboração, né? De ajudar. Sim. Porque essa é a nossa intenção aqui, né, Bruno? Cada vez que chega assuntos acadêmicos que fazem oposição, né, ou geram dúvidas a respeito daquilo que a Bíblia ensina e tudo mais, é a tentativa de trazer o argumento, o texto bíblico, isso aqui diz assim, mas assim diz assim, e fazer pensar, né?
fazer pensar, aprender a pensar. Esse que é o desenvolver o raciocínio. Olhar, a gente está no mundo de fake news, né, o tempo todo se fala disso, e essa é a nossa postura, né, de cada coisa que eu ouço, eu ouvir e buscar a fonte e buscar orientação para que eu chegue à conclusão. Essa, lá do iluminismo, a razão, né, o esclarecimento, né, o sair da menoridade, que o Kant falava, de você sair dessa menoridade de qualquer coisa ou de alguém que seja o teu tutor e você de forma autônoma aprender a pensar. Né? E o C.S. Lewis diz isso, né, que Deus quer te usar completamente, Bruno. Todas as partes do teu corpo, inclusive teu cérebro. O C.S. Lewis fala disso. Então assim, né, quer usar tudo em você. No cristianismo puro e simples, ele fala disso. Então, inclusive, seu cérebro. Quer usar tudo na vida da gente. A gente precisa aprender a pensar. Pastor, para a gente encerrar, uma coisa me chamou a atenção lá no começo, na verdade, é algo que normalizou-se aqui para nós, mas que eu tenho certeza que para quem está ouvindo vai perceber, caramba, isso não é normal. Queria que o senhor deixasse uma mensagem baseada na experiência que é ter pessoas intencionalmente trabalhando, orando, escolhendo o que se passa, o que se pensa, o que se raciocina e trazendo isso para dentro da escola na vida dos alunos. O que eu falei que me chamou a atenção, o que o senhor falou, existem pessoas na sua igreja direcionadas pelo Senhor que oram pelos alunos dessa escola. Uhum. E que existe inclusive a irmãzinha lá que sabe o nome de cada um deles. Ou seja, em qual lugar, né, não estou dizendo que é só o Journey, mas em qual lugar você pretende encontrar isso para o seu filho, né, para você que está ouvindo aí do outro lado? Uma escola que, fora dela, pensa no aluno também como um ser que precisa de oração, de cuidado, etc. Para a gente encerrar, traz uma mensagem para as famílias, enaltecendo a importância disso, desse tipo de visão. A ideia é essa, né, de ser uma educação integral. Integral de olhar o ser humano, corpo, alma e espírito, né? Certo. De entender que ele é um ser que precisa ser orientado, dirigido, direcionado, sim, né, para vida de influência. O nosso principal alvo é que esses meninos e meninas governem no sentido de exercer um domínio em todas as áreas do conhecimento. E a igreja, como essa função sacerdotal dela, é ela quem assume essa postura de colocar ou apresentar a escola, a comunidade escolar, professores, funcionários e alunos e todo mundo que está aqui, apresentar isso diante de Deus, né? Como essa função sacerdotal. Mas também a igreja assume essa função profética, de também ter palavra de Deus, no sentido de direção. Paulo vai dizer que a profecia serve para consolar, edificar e encorajar. Né, da igreja ser essa função também, né, de trazer palavra, direção, orientação, né, para a escola, né, às vezes chamar atenção, às vezes ajudar a corrigir rota, ou de gerar encorajamento, vamos, que é isso mesmo, tem luta, tem dificuldade, mas nós vamos em frente. Então a ideia dessa parceria com a igreja, da escola com a igreja, é que a igreja possa exercer esses papéis, né, de sacerdote e um papel profético. Um sacerdote de colocar-se entre a escola e Deus, como clamando, buscando, pedindo que a bênção do Senhor venha, conjugando, juntando, combinando, se associando com as necessidades da escola, né, para buscar. Quantas vezes já tive experiências aqui de ter aluno que está doente ou alguma situação assim, eu passo para o grupo de intercessão da igreja, ora para fulano de tal, tá desse jeito assim, e as irmãzinhas lá, sabe que as irmãzinhas são fera. As mulheres são bênçãos nesse sentido aí. Então as irmãs oram, intercedem e clamam. Então por necessidades também, desafios da própria escola. A escola estava enfrentando tal desafio assim. A gente tem orado, né, por aumento, por novos alunos, crescimento, enfim, intercessão.
E de um outro lado, essa palavra profética, né, também de colaborar. Esse ano a gente pensou juntos a ideia do princípio do ano, né, do texto, de como que a gente vai, para onde a gente vai seguir, né, de alguma forma também alimentar a escola com palavra, com devocional, seja o que for. Então essa é a importância, a relevância, né, da escola estar associada com uma igreja, né? Que não é sou eu que sou. Tinha um pastor amigo meu que dizia isso, né? Eu não sou o Boca Santa, né? Que falou, não é eu, né? É a igreja de Jesus, é a igreja de Jesus, é o povo de Jesus, né? Que faz isso. E a escola, quem dera, Deus permita que as igrejas assumam essas responsabilidades também. Em outras escolas, em diversos cenários. Uma escola do bairro, né? Sim. Pode buscar a escola estadual e tudo mais e se associar lá também. Nós temos muita coisa para oferecer, né? A igreja, nas nossas igrejas tem psicólogo, tem médico, tem dentista, tem advogado, tem empresário, tem pode como é que chama lá? Contratar menor aprendiz, você pode fazer. A igreja pode entender que ali é o grande campo de formação de mentes, né, que vão transformar o mundo, que podem transformar o mundo, né? Excelente, sensacional. Quero agradecer você, pastor, pela parceria, pelo cuidado, pela atenção, por todos esses anos de trabalho com a gente. Para nós é um privilégio ter a sua jornada junto com a nossa, alinhada à nossa. Para nós é uma alegria. Quero deixar o convite para que você não só se inscreva no canal do Colégio Journey, mas também nos siga nas redes sociais. Especialmente esse mês de agosto, nós iniciamos um projeto para as rematrículas de 2025, então incentivo você a verificar, acompanhar o que as mídias aí estão anunciando. Eu sei que nós teremos condições muito especiais para os pais que quiserem se adiantar e que com certeza querem controlar aí a sua ansiedade e poder direcionar o seu filho a uma instituição confessional como o Colégio Journey. Fica aqui o nosso muito obrigado por sua audiência e nos vemos no próximo episódio. Obrigado, Deus abençoe.